Olá, bem-vindos ao nosso programa em destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse espaço que é relevante para mais uma conversa aprofundada e diferenciada para o nosso público do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento imobiliário e como negócios nessa área estão transformando ou vão transformar brevemente uma área muito relevante do município de Vila Velha, que nós temos já muito carinho, pelos atrativos históricos, também litorâneos, mas a qualidade de vida de Vila Velha ganha um novo conceito com a chegada do Boulevard Arbore. Nós vamos entender ainda mais como que esse conceito nasceu e qual a demanda do público capixaba para ele. Para conversar conosco, então, já participa aqui do nosso Em Destaque, conosco Douglas Vaz, que é o presidente da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, e conversa ainda melhor sobre esse projeto que a gente já pode antecipar. É um sucesso de vendas. Douglas, muito obrigado pela presença e bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, Fábio, por nos receber aqui, mais uma vez. Para nós é uma gratificação muito grande estar nessa rede Sim, que trago tantas informações para o povo capixaba, Que bom. É um orgulho nosso também trazer, junto com você, nessas informações todas. Mas a gente vai conhecer profundamente, Boulevard Arbore, Douglas, mas eu queria que a gente fosse, então, um pouco do começo. Como é que surge esse projeto? Que área que ele vai ocupar e que história essa área tem? Esse projeto é um projeto que foi feito uma parceria com os proprietários de uma fazenda, que é a família Laranja, que é uma empresa representada como a Portocali. E essa área, como ela é uma área centralizada no município de Vila Velha, a Vaz de Desenvolvimento já estava procurando algo aqui dentro da Grande Vitória para poder desenvolver um projeto que é uma cidade inteligente, porque o estado do Espírito Santo está no vetor de crescimento, se despontando a nível nacional, e onde nós pensamos em fazer uma cidade inteligente, um bairro planejado de fato, que você pudesse encontrar tudo dentro de 15 minutos. E dentro desses 15 minutos que você poder estar encontrando, é que você poderia ter escola, supermercado, os comércios, tanto a fazer a construção de verticalização e os condomínios residenciais de casas na horizontal. E além disso, parque tecnológico, um mall aberto, que é um shopping aberto, e todo esse projeto. Nós estudamos e vimos que o Espírito Santo tem esse potencial, então essa área, por ser uma área centralizada no local de um vazio urbano que tem ali em Vila Velha, e nós falamos que nós vamos apostar e vamos fazer um projeto que vai mudar o conceito de moradia e de empreendimento imobiliário na Grande Vitória, que será uma nova centralidade da Grande Vitória feito dentro de Vila Velha. Então foi por isso que nós começamos a desenvolver. O Espírito Santo é o estado de destaque a nível nacional, então ele estava na hora de receber um projeto dessa magnitude. O primeiro projeto que nós lançamos agora, que foi um pré-lançamento, ele aconteceu agora no sábado, foi sábado e domingo. Ele é um projeto que ele ocupa 12% de todo o território, de toda a área que vai ser desenvolvida ainda. E foi para nós foi um sucesso. Nós sabíamos que ia ser sucesso porque nós temos 15 anos que não tem um projeto lançado de condomínio de alto padrão aqui dentro da Grande Vitória. Então tinha uma escassez desse produto, mas nós não sabíamos, Fábio, que ia ser assim uma velocidade tão grande que aconteceu. No sábado, nós fizemos o lançamento no sábado era 3 horas da manhã, tinha pessoas na fila. Inclusive, alguns comentários, as pessoas até comentavam, como que a pessoa compra terreno de 600 mil a 1 milhão de reais, a 1,5 milhão de reais, e fica 3 horas da manhã, vai para a fila. As pessoas deram procuração a algumas pessoas e pagaram um valor para que ficasse na fila para poder comprar. E esse noticiário foi parar em São Paulo. Então, as pessoas que estavam lá presentes, eles presenciaram isso. No final do sábado, nós estávamos com 90% das unidades já comercializadas e ontem ela finalizou, ficaram, acho que 12 unidades, aquelas unidades maiores de 1.000 metros, 1.100 metros, são unidades de 1.500.000, ele, todo produto ele fica por último na zero. E nós acreditamos que na segunda-feira
no outro dia, no terceiro dia, já zerou as unidades, né? Quando o Douglas entrou no estúdio, eu falei a mesma coisa com ele, né? Demonstrei também minha surpresa com essa questão, né? Essa procura enorme, gigante, um atrativo, né? Obviamente, os predicados todos a gente vai reconhecer e já reconhece até nessa entrevista. Daqui a pouco a gente vai ter até as imagens aí para você saber do que estamos falando sobre Boulevard Arbory. Mas, Douglas, né, você fez a pergunta, mas eu queria que você também comentasse, né? Por que as pessoas ficaram na fila? Qual é esse atrativo que vocês, né, obviamente com tamanho empenho em desenvolver um projeto, né, bem arrojado, diferenciado, mais de 15 anos, então, sem lançamentos que se equiparassem desse jeito? Mas qual que seria a resposta, né? Por que ficar na fila para conseguir uma área dentro do projeto do Boulevard Arbory? Fábio, eu já estou no mercado há 50 anos. Eu comecei a trabalhar nesse mercado, eu tinha 15 anos de idade. Muitas pessoas me conhecem, sabem do que nós fazemos e todos os produtos que nós lançamos é sucesso, né? E na época, quando eu estava na Cristal, nós fizemos o lançamento do Boulevard Lagoa. Na época, as pessoas nos chamavam de louco, há 15 anos, 16 anos atrás. Fizemos Boulevard Lagoa, um empreendimento que era uma portaria com 5 entradas, 4 saídas, 7 quadras poliesportiva, 7 quadras de tênis, piscina coberta aquecida, 7 raias, cada raia 25 metros, ginásio coberto, uma academia imensa para aquela época. E as pessoas não acreditavam, falavam assim, gente, isso vai acontecer, né? Isso vai... E aqueles que compraram ganharam, e aqueles que não compraram ficaram arrependidos, assim, por que eu não fiz aquisição? Outros compravam uma unidade, por que eu não comprei 12? Aí outro projeto que ele foi um sucesso tremendo foi a Fazenda Barão do Império, né? Foi um empreendimento que foi lançado com valor de R$300 o metro quadrado, ele com 2 anos ele chegou a R$550 a R$600 o metro quadrado. Então, quando nós começamos a colocar esse produto, ele é um produto que ele é diferenciado em termos de arquitetura, inovação, todo cabeamento, não tem cabeamento aéreo, os cabeamento é tudo subterrâneo, construções de lagos, né? Tem uma lâmina d'água, mais de 250 mil metros quadrados de lâmina de lago que nós vamos construir, são ruas acalmadas, é um projeto totalmente diferenciado, a nível de Brasil, ele é praticamente um dos melhores projetos urbanísticos que tem no Brasil. E as pessoas que conhecem, quando nós colocamos isso, aí colocaram assim, além da escassez que tem de produto e o tipo de produto, as pessoas falaram assim, eu não vou perder. Tanto é que nós ficamos preparados para poder receber. Quem passou da Leste-Oeste viu o tamanho da estrutura que foi colocado para poder receber esses clientes. No dia da convenção, quando nós fizemos uma convenção com os corretores, compareceram 590 corretores numa convenção para poder conhecer do produto. Então, isso aí já começou o sucesso só com os corretores, 590 corretores. Quando nós fomos para o evento de sábado e domingo para poder recepcionar os clientes, só fora os corretores trabalhando, nós estávamos com 420 pessoas trabalhando no estande de venda, com estrutura montada de estande e mais locações de lona. Então, foi um mega evento só para poder realizar venda. Então, essas vendas ela conseguiu fazer, tinham 10 pessoas na administração do administrativo, tirando proposta, rodando o contrato, pessoas trabalhando com o servido, os lanches, tudo. Então, aquilo dali, nós já estávamos preparados, porque sabíamos do sucesso do produto, porque tudo que nós fazemos, depois que é analisado o mercado, isso é feito uma pesquisa para poder confirmar se aquilo que nós estamos colocando vai ser real ou não. É maravilhoso, gente, porque esse movimento que o Douglas está relatando para a gente, assim, particularmente, eu não tenho memória de que tenha acontecido algo semelhante com qualquer lançamento imobiliário, Douglas. E você lembrou aí do Boulevard Lagoa, né? Eu estive no lançamento, foi o show da Gal Costa, né? Inclusive, se a gente lembrar direitinho. E a transformação que aconteceu nessa área da Serra, né? Margem da Lagoa Juara, né? Jacunem. Na margem da Jacunem, mas com um eixo de deslocamento, até porque a Serra tem um crescimento industrial, né, impressionante nesses últimos 15 anos.
Enfim, né, o próprio desenvolvimento do bairro Boulevard Lagoa fala por si só. Nesse agora, então, como eu falava, né, não lembro de parâmetro semelhante. Você já tinha vivido também algo assim? Não, eu já vivi algo assim com um empreendimento que foi feito, mas com menos unidade, eram 280 unidades que vendemos assim em 3 dias. E isso aconteceu em Cacoal, no estado de Rondônia, um condomínio também de alto padrão. Mas esse aí foi o recorde que nós batemos. Agora, as pessoas têm que entender, Fábio, eu tenho colocado, o povo capixaba não estão entendendo ainda do tamanho do estado que nós somos. O que nós estamos representando para o Brasil. O crescimento absurdo que nós temos. Eu digo, às vezes, eu comento, eu moro ali entre Guarapari e Vila Velha. Né? Eu moro na Rodovia do Sol e quando eu saio de casa, há um ano atrás você tinha 5 automóveis. Eu enxergo 5, 6, que minha vista enxergava assim na minha pista. Uhum. Hoje você não consegue andar 80 quilômetros de tanto carros que tem. Então, o estado do Espírito Santo, ele está numa crescente, uma evolução muito grande de economia. As pessoas descobriram que nós estamos num estado centralizado, que aqui o e-comércio está ficando muito forte, as áreas portuárias, porto saindo lá em Metame, Aracruz, são várias construções. Vila Velha mesmo tem um índice de construção altíssimo, né? São mais de 17 mil imóveis em construção. Vitória, você já não tem espaço mais para morar. Olha a taxa de crescimento que deu em Viana, 45% de taxa de crescimento no ano. Aonde, que lugar que acontece isso? Cariacica. Então, quando você faz um projeto desse porte, com toda essa qualidade, as pessoas de fora compram. As pessoas de dentro também querem qualidade. O povo da Grande Vitória é um povo exigente, eles gostam de qualidade. Lá mesmo no stand aconteceu que tiveram os turistas de Camboriú, moram em Camboriú, eles fizeram aquisição de 3 unidades, porque eles conhecem, sabem o que acontece em Santa Catarina com esse tipo de projeto. Então fizeram aquisição. Nós tivemos muitas pessoas de fora, tivemos pessoas dos Estados Unidos, de São Paulo, comprando tudo via internet. Então foi assim, uma coisa, nós esperávamos ter um sucesso, mas não com toda essa velocidade. E que bom que Douglas pôde participar da gente para nos falar com suas próprias palavras, né, e com todo esse conhecimento que ele já tem no mercado imobiliário do Espírito Santo, né, sobre esse diferencial e porque justamente nós tratamos, né, com tanta alegria de um evento que faz, né, uma comercialização, inclusive, rápida e de tamanho sucesso. A gente só vai para o nosso intervalo porque a gente quer falar muito mais, né, por que desenvolver um bairro inteligente, o que ele tem para ser inteligente, além, obviamente, de toda uma qualidade para quem circular por ele assim que a infraestrutura é entregue. Então, já a gente volta, além do olhar do Douglas, né, para outras áreas do Espírito Santo. Então, em instantes. De volta com o nosso programa em destaque, com você aqui pela tela da TV Sim SBT e retomando a nossa conversa com o convidado desta edição. Participa com a gente Douglas Vaz, presidente da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, responsável então por trazer para a gente, né, o lançamento Boulevard Arbore, que faz parte do conjunto, né, chamado Parque Nari. Esse bairro inteligente ou cidade inteligente, né, Douglas? A gente deixou inclusive ali a pergunta antes do intervalo para a gente até ter esse conceito mais sólido para a gente, né? Enquanto população, enquanto cliente também. Sim. Então, dentro do Parque Nari tem o Boulevard Arbore, uma parte dele. E o restante, o que vai ter para ser, então, essa cidade inteligente? Tá. A cidade inteligente, ela começa a se desenvolver num projeto que é feito uma pesquisa mercadológica, né? Que você identificar as necessidades daquele setor, do entorno, né, o que existe nas franjas, o que existe em torno desta área e dentro do município. Então, dentro dessa necessidade, ela, com esse estudo mercadológico, ela vai pontuar que você precisa de construir dentro de um período tal, X apartamento, tantos lotes de condomínio, tantas lojas comerciais,
tantas escolas, tantos hospital, hotelaria. Então, ela identifica isso tudo. Com isso, é feito um master plan, que dá-se o nome master plan, é um desenho urbano da cidade com as caixas de rua, com larguras de rua, para poder já ela projetada, porque lá esse bairro ele é projetado para no futuro circular uma média de 55 a 60 mil pessoas, 25 mil morando nesse local e tendo a transição de 60 a 70 mil pessoas transitando. Quando você faz essa cidade inteligente, ela é inteligente por quê? Você já está projetando caixa de rua com larguras ideais para poder não ter o fluxo assim, vamos dizer, um engarrafamento, não falar um português que todo mundo entenda, não ter esses gargalos de trânsito, você ter uma fluidez com mais rápido e também tudo que você fizer, você se desloca com 15 minutos. Você não precisa tanto usar os automóveis, seu carro, uma bike, você resolve porque você está tudo integrado, residência, com comércio, serviço, escola, hospital, centros de convenção, não é o centro de convenção, espaço para evento, hotelaria. Então, todo o serviço é integrado dentro daquele bairro. Você não precisa se deslocar tanto ali. Então, tudo isso é projetado. Então, ela tem o nome de cidade inteligente. Você entra dentro das vias. Ele é um bairro que ele foi contratado, o Eiton Magal é uma pessoa que tem uma empresa de São Paulo que faz estudo de segurança, que todo mundo que entra dentro do bairro com câmera facial, você é identificado, já identifica as pessoas, quem circulam, as comunidades que tem ali entre si, elas são comunidades, se comunicam através de aplicativo, se um sai e precisa de uma carona, o outro faz dentro de um aplicativo para poder estar se comunicando, não ter que sair de dentro daquele setor do bairro para ir para ou para a capital ou para outro local, você não ter todo mundo se comunicando com todo mundo ali dentro daquele bairro. Que massa. Então tem os cabeamentos subterrâneos, não tem cabeamento aéreo, tem um parque centro tecnológico onde são desenvolvidas startups, então ele é inteligente por isso. E aí vem uma dúvida, acho que muitas pessoas vão se perguntar, né? Por que não lança tudo de uma vez? Como eu comentei, Fábio, é o estudo mercadológico que ele diz o momento certo de lançar os produtos. Já é tudo então, estatisticamente estudado. Né? É tudo estudado. Um depende do outro, né? Então é feito estudo de impacto de vizinhança, cada projeto é feito um estudo de impacto de vizinhança para saber os impactos que geram, para você fazer mitigação, fazer as compensações, né? Esse primeiro projeto nós estamos construindo, está sendo feito uma compensação de um parque urbano. Antes do condomínio vai ser já construído um parque urbano para atender toda a população externa, não só as pessoas do condomínio, com lago, com questão de espaço de segurança, quadras, tudo para as pessoas que são fora do condomínio, que moram ao redor daquela região. Né? E quando você observar, né, e se aprofundar, ou mesmo que acompanha com frequência, né, inclusive o nosso Em Destaque, né, o Douglas aqui já teve a oportunidade de falar de outras questões, além da própria indústria, né, da construção do Espírito Santo, mas sempre aparece uma sigla que acho que ela é importante para você ter entendimento da importância dela mesmo, mas também o que ela significa, que é o VGV, Douglas. VGV. Por que o VGV do Parque Nari entra como essa grande relevância, não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil, e por que esse nomezinho tem esse diferencial, essa sigla tem esse diferencial? VGV é o valor geral de venda, né? É o valor que é feito da venda geral, né? Esse é o VGV do empreendimento. Ele tem um VGV de 358 milhões, né? Porque os terrenos são os terrenos mais qualificados. Por exemplo, você fazer um cabeamento aéreo, ele tem um valor. O cabeamento subterrâneo, por exemplo, o cabeamento aéreo, ele teria uma ordem de 2,5 milhões para você fazer se fosse tudo aéreo. Mas ele subterrâneo ele já fica por 12 milhões. Né? Ele chega quase 4 vezes mais do que o valor dele fosse o normal aéreo. Tradicional, então, né? Tradicional. Então,
aí esses preços dos terrenos começam a encarecer. E as pessoas preferem, eles pagam para poder ter isso. Não tem aqueles cabos igual para... Hoje você passa dentro de Vitória, dentro da cidade, às vezes você tem aqueles prédios lindíssimos, mas aqueles cabeamentos, eles... Nada atrativo. Visualmente, eles ficam muito, muito feios, né? É isso mesmo. Bem, e para você então que está nos acompanhando, a gente deixa, tá, os endereços melhores aí para você acompanhar todo esse desenvolvimento do parque na área também do Boulevard Arboretum. E como eu falei, a VAS está presente, né? A empresa que Douglas aqui preside com a gente no Nosso em Destaque, conversando com o Nosso em Destaque, está presente em outros locais do Espírito Santo. E você logo falou, né, Douglas, ali no primeiro bloco, o capixaba tem que perceber que movimento é esse, né? E a VAS está presente em vários deles, como alguns dos empreendimentos que o Douglas já até relatou aqui para a gente nessa história da construção e do mercado do Espírito Santo. Acho que você podia falar, né, onde que é essa presença da empresa, inclusive com outros empreendimentos que também estão aí no mercado. Sim, nós estamos, a nossa matriz aqui, o estado do Espírito Santo, mas nós atuamos também no Rondônia, Mato Grosso e São Paulo. São Paulo nós estamos levando até um orgulho para o capixaba, que o projeto Fazenda Barão do Império, que foi o primeiro condomínio agrogastronômico do Brasil, ele foi convidado para ser implantado em Valinhos, numa área lá de 4 milhões de metros quadrados. Né? Então é um novo projeto, ele está em projeto, em fase de análise, junto com a Secretaria de Meio Ambiente lá da cidade de Valinhos. Cidade de Valinhos é a cidade próxima a Campinas, né? É uma cidade que é um desejo, o povo de São Paulo, da capital, o desejo é morar naquela região, Valinhos e Vinhedos. Então nós estamos implantando um projeto daquela Fazenda Barão do Império lá. São Paulo também estamos mais com 2 lançamentos em Jaú e Botucatu para ser lançado até final do ano. Aí tem Rondônia, Rondônia tem na capital em Cuiabá, que é a capital de Mato Grosso. E temos, até final do ano, estamos aí com 8 projetos para poderem ser lançados. Né? Excelente. Guarapari, né? Guarapari, estamos fazendo estudo em projeto. Agora, para poder lançar em Vila Velha, que lançam Econômica nas proximidades da Ponta da Fruta. E tem um para ser lançado aí dentro de uns 3 meses também. Que excelente. Então, nós estamos toda hora, todos os momentos, fazendo lançamentos. Né? Que bom. E aí... É uma parte que eu queria saber a voz do empreendedor, do empresário, né, que construiu tudo isso, gente. Não há pouco tempo, como já percebemos também. E esse tempo é o que também traz maturidade nesse olhar do mercado, né, Douglas, dos projetos. Acho que a gente chega falando aí do Boulevard Arboretum, inclusive, com toda a excelência que o mercado pode, né, planejar e depois entregar. No seu olhar de realização diante desse momento que a gente já conversou um pouco aqui, qual que é o sentimento que vem? O sentimento é de realização, de projetar, realizar, e o sentimento é de satisfazer família, porque quando você faz um projeto desse é para a família, né? E você sabendo que as pessoas estão desfrutando daquilo que você pensou e fazer o melhor para poder das pessoas, é gratificação de você entender que uma família está dentro de uma casa, que as pessoas casas são sonhos, né? Residências são sonhos. Patrimônio. E você poder estar realizando sonhos, tanto é que os projetos da VAS, o que nós colocamos na mesa, nós começamos a estruturar, desenhar, riscar, e depois, quando ele está mais ou menos meio formatado, para poder desenvolver mesmo, a gente pergunta, isso aqui que nós estamos pensando em fazer, eu compro esse projeto? Eu falo assim, isso aqui eu não compro não, então pode rasgar, jogar tudo no lixo. Então, nós fazemos aquilo que nos satisfaz. Então, isso é o maior prazer disso tudo, é o que você faz as pessoas gostarem. Nós não temos um projeto que as pessoas não falam bem, não são satisfeitos com eles. Todos eles. Então, essa é a realização. A vontade, o desejo é de sempre fazer isso e as pessoas verem as pessoas bem, felizes. Excelente. Porque quando você vê uma felicidade na pessoa, isso traz mais felicidade para você. Então, não tem coisa melhor nesse mundo do que você ver as pessoas felizes, realizadas, falando bem, porque isso está na Bíblia, né, de você faz o bem ao seu próximo, que você será próspero.
Então, é isso que nos alegra muito. Que bom. E por isso que a empresa Vaz de Desenvolvimento até uns logos lá embaixo. Deus é fiel. Verdade. Então a gente não pode deixar, né, de fazer aquilo que agrada o coração de Deus, que agrada o coração de Jesus. Que bom. Por isso que as palavras de quem, né, toma decisões, se debruça em projetos, também perde muitas horas, né, no trabalho, até que tudo isso fique completo e que se torna desejo da sua família também, por exemplo, né, ter um investimento como patrimônio, como um local escolhido, né, para conviver. No caso, as pessoas pensam em criar filhos, mas conviver com os filhos também por ali. Eu acho que tudo isso transforma as questões ainda mais especiais do que apenas números e desenhos, né? Se transforma, então, em realização, como você estava falando, né, Douglas? Fábio, que quando a gente estava desenvolvendo o projeto, nós estamos pensando na esposa, no marido, pensando no pet, pensando na criança, tudo é assim, não, isso aqui precisa disso. Não, ó, hoje o jovem, eles estão saindo, mas eles não querem sair, eles querem ficar mais dentro de casa, então vamos botar no condomínio, vamos botar mais esse espaço, isso aqui, não, então isso aqui não pode ter degrau, isso aqui tem que ser assim, ter um idoso. Então, tudo isso é pensado. A gente vai se colocando no lugar de cada um. Então, o sucesso dos empreendimentos da Vaz é por isso. Tem pessoas que falam, qualquer cantinho, a gente pensa num cantinho, tem um espaço ali que está sobrando, o que poderia ser aquilo? E a gente, às vezes, passa até um pouco por cima dos arquitetos, porque a gente, não, às vezes, coloca só arquitetura, a gente coloca coisas humanas, né, de pessoas lá dentro do projeto. Então, a gente se coloca lá dentro como fosse uma coisa para nós mesmos. E orgulho, né? Falei de realização e as pessoas querem que estarem realizadas, como a gente falou no começo do programa, a fila que teve, a demanda toda, por esgotar, gente, mais de 300, quantos lotes, Douglas? 538. 538 unidades, gente. Você imagina o termômetro disso no mercado, como não é realmente histórico, como eu comecei o programa falando sobre isso hoje. Então, acompanhamento não vai faltar. As palavras do Douglas hoje foram muito claras mesmo em demonstrar, né, a qualidade que esse projeto tem, não só no que pode ser atestado, mas também nisso que vai ser sentido quando tudo estiver já sendo erguido ali na beira da Leste-Oeste, um local, inclusive, a gente nem teve tempo de comentar, mas estratégico, já tem infraestrutura, perto de praia, de trabalho, e fora o que vai ser criado ali para que, então, a cidade inteligente se fixe ainda mais no cotidiano do capixaba. Douglas, muito obrigado pela presença no nosso destaque, viu? Tá ok. Obrigado a todos. Parabéns por tudo também. Tá bem. E obrigado a você que nos acompanhou então nesse programa tão informativo e fique sempre atento na próxima edição que sempre traz conversas tão interessantes como hoje com Douglas Vaz. A gente volta então nesse próximo encontro. Até lá!